Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live 2020, pontualmente às 20h20. Exatamente. Hoje temos uma live sobre game terapia no tratamento da dor, da doença de Parkinson. Então, deixa eu fixar aqui o tema da nossa live de hoje. Aí, pessoal entrando. Gislane já tá aí. Então, vamos dar um tempinho pro pessoal ir entrando. Eu já vou começar. Matheus também já entrou. É isso aí. Então, deixa eu dar alguns informes enquanto o pessoal tá aí entrando, acenando. Tô acenando aqui também. Não é isso aí? É. Então, gente, boa noite, boa noite. Hoje a gente tem um tema muito interessante, né? Um tema até bem específico, né? A gente vai falar de game terapia no tratamento da dor na doença de Parkinson. É isso? Então a gente está com uma temática bem interessante. Foi um trabalho conduzido por um pesquisador aqui da Bahia. E ele tem resultados para contar para a gente. Então, foi a pesquisa dele de mestrado. Vocês que estão entrando agora, todo mundo, boa noite, gente. Olá, players! Isso aí, quinta-feira, 2020, nossa live 2020 aí bombando. Então, quem está entrando agora, deixa eu dar alguns avisinhos. Vamos disparar essa live, tá? Para conhecidos. Vamos entrar aí, colocar o aviãozinho que tem na parte inferior. Começa a divulgar, tá bom? A live, tá? Para os conhecidos. Divulga mesmo. Eu também aqui, ó, já tô enviando para as pessoas estarem prestigiando essa live com um tema tão interessante, diferente, né? Fisioterapia, no caso, com a game terapia no tratamento da dor de pacientes com Parkinson. Então, tem muita gente interessada assim, em conversar sobre isso. Começa a disparar esse aviãozinho que tem embaixo para as pessoas poderem prestigiar, tá? A live com o Matheus. Então, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. É o Dr. Matheus Silva da Alencar. Ele é fisioterapeuta do Hospital Geral de Vitória da Conquista. É uma cidade aqui da Bahia. Ele é doutorando em Ciências da Reabilitação pela USP, tá? Ele é mestre em Tecnologias em Saúde pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Especialista em Fisioterapia Neurofuncional no adulto e no idoso pelo Sistema COFITO, Abrafim, né? E membro delegado da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Então, é uma pessoa que realmente domina essa temática, né? Vem estudando esse tema e a gente vai chamar o Matheus aqui para cumprimentá-lo, né? Para dar as boas-vindas para ele. Diz ele que é. Então, se é a primeira vez que ele faz live, vou esperar ele entrar. Matheus, seja bem-vindo ao mundo das lives! E professora, pois é, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela recepção. Realmente é uma novidade para mim, né? Essa participação em live, eu já tinha assistido várias, né? Na verdade, mas a participação contribuindo, né? E aprendendo também muito com vocês é uma novidade, né? Então eu É um espero... prazerzaço. A honra é toda minha, viu? Sabe Oh, disso. Tá querido, bom? querido. Muito Que obrigado bom mesmo ter pelo você convite. aqui. Eu Que falei bom. direitinho sobre Falei... você? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu contei tudo? Digamos que a gente coloca aquela questão de em construção, né? Isso, é isso mesmo. Em Em construção, é fase de isso mesmo. construção, viu? É isso mesmo. Ele nunca está finalizado, sem dúvida Nunca, nenhuma. nunca está É, finalizado, é aprendizado é verdade. para sempre. Sempre, Então, sempre. querido, quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. É a primeira vez que você vai fazer a live, então você vai ver que é tranquilo, é uma conversa legal. É para falar um tema que você domina muito, Vamos lá. então vai ser tranquilésimo. Beleza, E beleza, o vamos pessoal lá. tá bem curioso, né, para saber Que bom, viu?
esse tema, mas, nossa, dor no Parkinson, então, assim, com game terapia, então, você Interessante, né? funilou bem, a gente afunilou bem, né? Tá bem específico, não Isso é tá nada muito verdade. geral. Isso é Mas eu verdade. quero saber, antes da gente ir para esse tema mais específico, Uhum. como é que você entrou no mundo dos videogames? Aliás, Nossa. foi ele que entrou no seu mundo ou você que entrou no mundo dos videogames? Me Eu conta acho que a essa narrativa gente. aí. Eu acho que desde que eu nasci, vamos colocar assim, né? É uma coisa realmente que eu Ah, gosto desde pequeno. O videogame já vem há muito tempo, né? Então é uma paixão que eu tive, era uma distração que toda criança, grande parte das crianças realmente ela tinha, né? Então eu gostava muito de bola, gosto muito de bola ainda. E eu lembro que logo quando eu tinha, se eu não me engano, acho que uns 6, 7 anos de idade, aí eu ganhei um videogame, que era um videogame chamado, da marca na verdade, CCE, né? Ele era tá, compatível tá. com compatível com Atari, né? Isso! E isso era muito legal mesmo. E eu tava Caramba, lembrando mesmo. esses dias no meu primeiro jogo, né? Inclusive de videogame, né? Um jogo chamado Oi. Carteiro, né? Era Nossa! um tema em Ele ia inglês, jogando as né? cartas. Tinha que Né? acertar na Era carteira. É, não era? Não isso. tinha que acertar no Digamos que era correio? quase isso. É, uma coisa assim. Mas era um jogo aventureiro chamado Postman, né? Então Ah, trazia muito essa vivência, mas ele tinha um caminho a percorrer, ele tinha um trajeto, né, a seguir. E nesse trajeto tinham desafios, né, que ele tinha que suprir, né, para justamente deixar as cartas nos destinos, né? Era bem legal, era bem criativo, né? E eu acho que a game terapia trabalha muito com isso, né, com a criatividade, né? Então é um dos pontos fortes da realidade virtual, da game terapia, a questão da criatividade, né? Então em tudo a gente leva em consideração, né? Tem e que como levar é que você fez o bastante. link disso para sua área profissional de fisioterapia? Como é que Vamos juntou? lá, deixa eu voltar um pouquinho, eu fiz até uma linha do tempo aqui, né? Eu coloquei, Ai, que rabisquei legal. algumas coisas, bem rápidas. Foi evoluindo, inclusive com a própria evolução dos videogames, né? Então eu ganhei o Master System, depois veio um Mega Drive, Você, depois do você, Sega, você, né? a gente não tem a mesma idade. A Não tem. gente não tem. Né? Eu lembro que eu tinha por volta de 11, 12 anos de idade e alguns vizinhos, eu tinha vizinhos próximos, moravam próximos assim, de mim, e eles tinham também a mesma ideia em comum de gostar muito de videogame, né? É. E a gente nessa idade resolveu montar uma locadora de Você videogame, teve uma né? locadora de Foi. Mas videogame. era uma coisa assim, acho que só para jogar, só para, né? Que Então a gente era legal. pequeno e fazia já essas coisas, né? Então era uma coisa bem legal, foi bem interessante, né? E foi um período também de muita responsabilidade, né? E a gente teve também esse período de muita responsabilidade e a gente foi crescendo com isso, né? Então veio essa locadora, veio. Depois a gente precisou se desfazer da locadora até para não interferir tanto nos estudos, inclusive, né? Eu imagino. Então a gente não conseguia equilibrar tanto tempo para uma coisa e acabava deixando a outra de lado. Infelizmente foi uma coisa que a gente deixava um pouco de lado, eram os estudos, né, para jogar videogame, né? Então, Uhum. mas assim, foi uma coisa mais de infância e foi uma coisa que me acrescentou bastante, né? Me enriqueceu muito nesse sentido de responsabilidade, né, também, né? Então, eu acho que o O videogame entrou na minha empreendedor, vida, né? o empreendedorismo, é isso mesmo, É. a questão empresarial e tudo, né, desde pequeno, né, digamos. Aí veio graduação, né, digamos que eu larguei um pouquinho de lado, né, essa área, né, do videogame, mas quando eu fiz, em 2010, uma pós-graduação Hum. em reabilitação neurofuncional, que já era uma área que eu comecei a me interessar desse período, né, eu me interessei e me interesso até hoje pelo envelhecimento e vi que uma área ela está muito associada à outra, né? A Sem parte da dúvida. geriatria com a neurociência, neurologia. Eu acabei trabalhando o meu TCC focando justamente na relação entre realidade virtual e doença de Parkinson. Né? Então eu fiz um estudo simples, né? Um estudo de revisão, né, de literatura, mas até também para conhecer um pouco como é que estava esse mundo, né? O que é que tinha Que ano foi de... isso? Isso foi em 2010 que eu comecei esse curso, mas eu fui apresentar esse trabalho de conclusão de curso em 2012, né, no início de 2012.
E acho que a partir daí eu não larguei mais, né? Eu me interessei cada vez mais pela área, até porque cada vez que a gente vai estudando qualquer coisa, né, mais especificamente nesse caso, a realidade virtual associada à doença de Parkinson, a gente descobre muita coisa, né? Então eu percebia que muita coisa voltada à parte funcional, né, como um todo, né? Então equilíbrio, marcha, né, dentre outros fatores que realmente estão relacionados à própria evolução da doença de Parkinson, né, em si. Uhum. E nesse sentido, eu acabei tendo a ideia, né, durante o ano de 2012, de fazer já o mestrado, né? E eu procurei por intermédio de um amigo meu, né, o professor Abraão, né, uma grande Sim, referência que eu nosso tenho, querido, é uma né, referência, muito, é uma demais, referência. demais, né? Então, eu conversei com ele, né, e eu tinha levado essa proposta de estar aprofundando um pouquinho mais a relação da realidade virtual com a doença de Parkinson, associando principalmente a esses critérios funcionais que são equilíbrio e marcha, né? Mas veio aquele estalo que o professor Abraão me deu. Por que não estudar dor? Né? Aí a Sim, gente conhece muito bem ele. Ele é uma das grandes claro. referências que a gente tem na área de dor, né? Principalmente no Neuromodulação da país, dor, né? É o neuromodulação da expert. dor, né? Tudo isso. Então, por que não estudar dor, né? Já que equilíbrio e marcha já está sendo bem descrito, né, na literatura, então por que não trazer alguma coisa relacionada à dor? E aí, né, a gente acabou aceitando, né, esse desafio Sim, que foi um grande e desafio, com foi um grande certeza. desafio, foi muito legal, Ensaio clínico né? E tem os foi um seus ensaio perrengues. clínico, tem os seus perrengues. Ainda mais realizando um ensaio clínico em plena mestrado, com tempo muito reduzido, muito curto. Exatamente. Né? Mas assim, valeu muito Exatamente. a pena, né? Valeu bastante. Foi uma coisa realmente que me engrandeceu muito também. E aí, nesse sentido, a gente só veio a tentar conhecer um pouquinho mais essa realidade, né? E dor é uma coisa que, por incrível que pareça, a gente ainda não tem quase nada na literatura que aborde a realidade virtual, a dor e a doença de Parkinson. Sem dúvida, não Né? tem Então, mesmo não. praticamente não tem É nada, bem tanto que é bem escasso. restrito ainda, né? Isso. Isso eu finalizei o mestrado em 2014, né? E por incrível que pareça, desde lá, né? Então, até então, a gente não encontra realmente nada específico de Sim. dor, realidade virtual e Parkinson, né? Então, esse daí ainda é um desafio que a gente precisa aprofundar um pouco mais, até porque se trata do sintoma mais prevalente em todo mundo, né? Em toda a população, independente do que essa pessoa tenha, né? Então, isso Isso. passa a ser um desafio realmente muito grande, né? Exato. E isso assim, aí a gente foi discutindo, né, a questão da metodologia, a gente foi discutindo como construir, né, esse projeto como um todo, e no decorrer do mestrado a gente foi desenvolvendo ele, né, e foi bem legal. E aí uma coisa realmente que Então, eu... Uhum, então ele sim, agora eu sim, entendi de onde veio a vamos lá. dor, né? Porque foi Abraão, Foi ele, foi Abraão, ao qual eu né? agradeço E, muito, né, pois é, né? Então, bastante assim, mesmo. Né? e dentro disso, o que que Uhum, você, da pesquisa, o que que sim, você, fazendo a revisão e tal, o que que você aham, identificou? uhum, Eu sei que a literatura não é muito extensa sobre isso, sim, mas quais são as questões que estão relacionadas à dor no Parkinson? Né, sim, para a gente pensar em trazer isso para a game terapia, porque a gente precisa uhum, entender esse contexto de dor, né? Senão, certo, não isso é tem por que verdade. usar. Né? Então, A explica dor, melhor a dor aí, o contexto da vamos lá. dor. A dor é um sintoma muito complexo, né? Muito amplo e muito complexo pelo que, de certo modo, eu tinha visto nessas revisões. Né? Quando a gente fala de Parkinson em si, a gente fala de um sintoma no qual as causas podem ser os próprios sintomas de evolução, né, da doença. Né? Então, se a gente for realmente relatar a doença de Parkinson, a gente relata aqueles sintomas clássicos, né, motores, que aí a gente entra com a tríade principal mais a instabilidade postural, né? Então são 4 sintomas clássicos que a gente tem, sendo que desses 4, o que mais está relacionado, pelo que eu estava realmente lendo, estudando, sobre dor, né, nessas pessoas, são os sintomas da rigidez, né, e os Sim, sintomas da bradicinese, né. Então, as acinesias, a hipocinesias, que elas estão justamente relacionadas a essa questão do pouco movimento que esse sujeito, esse indivíduo é capaz de realizar,
né, pela própria evolução da doença, sendo esse sintoma o principal sintoma da doença de Parkinson, né? E a rigidez, ela tem sido realmente bem associada à presença de dores, né? Principalmente em dores na questão do sistema musculoesquelético, né? Então, de certo modo, é muito comum a gente enxergar pessoas com doença de Parkinson relatando sintomas de dor. Porém, é muito comum também a gente não se deter tanto a esse sintoma. Né, por incrível que pareça. A gente verifica muito uns trabalhos, né, escritos e tal, relacionados à questão mais funcional, aspectos que são mais motores, mas a gente esquece também um pouquinho que a doença de Parkinson ela envolve os sistemas não motores. Né, aqueles sistemas que muitas vezes vêm antes do diagnóstico clínico da doença, cerca de 10, 15, 20 anos antes desse diagnóstico ser dado, né? E nesse sentido, essa evolução ocorre, ao mesmo tempo o sintoma de dor ocorre, a gente não associa muito que se trata de uma pessoa que vai apresentar um quadro de Parkinson mais à frente, e a gente acaba justamente omitindo um pouco essa informação, claro que não por querer, mas é porque a gente realmente se detém muito mais aos sintomas motores da doença, e a gente acaba deixando um pouco de lado a evolução dos sintomas não motores. E dentre esses sintomas não motores, a dor, digamos, é um dos principais, se não o principal, que a doença de Parkinson ela pode representar, né? E com relação a esses sintomas não motores, Sim. você falou que são alguns sintomas motores que estão relacionados à manifestação da dor. Certo. Mas, dentre os sintomas não motores, as questões emocionais, até a própria depressão, ou o isolamento, né? A questão do estigma, a pessoa não quer, né, se apresentar com aqueles sintomas em público. Isso também, esse aspecto emocional e social, ele também deve impactar, eu não sei o quanto, porque isso a gente não tem muito ainda na literatura e nas descrições, mas isso deve ter algum tipo de associação, né? Sim, bastante. Digamos assim, alterações autonômicas são sintomas realmente que são bem presentes, né? Sintomas não motores bem presentes na evolução da doença de Parkinson. Como você comentou, a questão dos problemas mentais, né? A saúde mental como um todo, ela também está relacionada a isso, né? E talvez a depressão ela seja um dos mais preocupantes, né? Um dos mais impactantes, inclusive. Eu lembro que até passando um pouquinho, né, do mestrado, agora no doutorado a gente utilizou também uma escala de depressão geriátrica como critério, né, de inclusão desses pacientes, dessas pessoas, né, com doença de Parkinson para avaliação deles ou não, né. Então, aspectos cognitivos, e a gente entra com um dos aspectos muito importantes, que é a questão da atenção nesses sujeitos, né, nessas pessoas, né. Então, o Parkinson ele tem na própria evolução, né, do seu quadro. Um desses fatores que podem estar bastante prejudicados são os aspectos cognitivos, né? Então, a gente, tanto no mestrado como agora também no doutorado, tem feito essa triagem dessas pessoas através de uma escala específica de avaliação cognitiva, né? Que é o MoCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, né? E, então, assim, a gente sempre fala que o Parkinson é uma condição patológica, uma doença muito ampla também, muito complexa, que envolve múltiplos sistemas, que envolve diversos fatores, né? Multifacetada, sem dúvida. E isso, a gente sempre, cada vez mais que a gente vai estudando, né, a doença de Parkinson, a gente vê a amplitude que ela toma, né? E a gente, por vezes, entrando agora, voltando na questão da dor, né, a gente acaba não dando conta e não dando tanta atenção a esse sintoma, por ser muitas vezes um sintoma subjetivo, né, em alguns momentos, né, a gente tem, claro, escalas de avaliação para mensurar esse sintoma, mas que mesmo assim eles não podem ser considerados como algo objetivo, né, e isso torna essa subjetividade é algo um pouco mais amplo também para todo o contexto que esse sujeito com Parkinson está envolvido, inclusive para pessoas que estão cuidando desses sujeitos, né? E aí passa a ser um tipo de sintoma complexo também, né? Por vezes complexo, por vezes tornando essa amplitude um pouco mais abrangente, né? Isso deixa realmente até a
relação com o envelhecimento também, né? Sem Porque dúvida. tem esses outros fatores aí que também podem estar, de uma certa forma, modulando isso. Então, a Verdade. questão cognitiva, emocional, motor, as questões biológicas, né? Os Sem fatores dúvida. genéticos e epigenéticos, né? Isso, O ambiente. é isso mesmo. Então, existem muitas coisas. Então, é um muito complexo estudador. Demais. No Parkinson, que já é uma doença multifacetada, então a gente está costurando, olha o que a gente está costurando, a gente está mostrando a complexidade de tratar do tema, né? De identificar e tratar, e usando um recurso que, de uma certa maneira, costura com uma narrativa muito peculiar, né? Sem dúvida. Todas essas questões. Então, também um instrumento muito complexo. Demais, então, demais. Como é que você construiu a utilização do videogame neste momento para tratar da dor? Como é que você planejou dentro dessa questão que é multifacetada? Certo. No Parkinson. Se a gente, de certo modo, acho que for tentar trazer uma das utilidades, digamos assim, do uso da realidade virtual no controle da dor, eu estava lendo, voltando justamente a revisar algumas coisas sobre isso, ela foi muito utilizada para pacientes vítimas de queimadura. Sim. Né? Então, de início, acho que trabalhou muito com isso, né? Para você tentar, basicamente, tirar o foco, né, a atenção da pessoa na dor ocasionada pela queimadura e permitir com que, de certo modo, ele acabe realizando aquele movimento que precisa ser realizado, né? Movimento de alcance, por vezes, que são perdidos, né? Movimentos de flexão e extensão, né? De cotovelo, de ombro, né? Articulações proximais que são muito acometidas, a depender, claro, do tipo de queimadura que essa pessoa sofra, né? Mas, digamos assim, que a realidade virtual, a game terapia, né? Ela vem justamente trabalhar, né? Através desse fator cognitivo muito importante que é a atenção. Né, é uma coisa que eu percebi realmente bastante. Né? Se a gente fosse utilizar esse mesmo recurso, trabalhando com a mesma variável, né, o mesmo desfecho, a questão relacionada à dor, em outro perfil de paciente, talvez a gente estaria discutindo a mesma coisa, voltado ao conceito da atenção também. Né? É claro que a gente tem muitos outros fatores que podem também estar relacionados a isso. Mas quando a gente fala de dor, a gente fala de um sintoma desagradável, né? Que existe a necessidade da existência de um reparo tecidual, real, né? No qual aquele fator que está ocasionando o sintoma álgico, ele vem a torná-lo um quadro realmente desagradável, né? Então, se eu fico pensando, claro, nesse sintoma o tempo inteiro, claro que não é apenas isso que vai acabar interferindo nesse surgimento, né? Eu acabo dando mais atenção a ele, eu acabo sentindo um pouco mais ele. Então a realidade virtual talvez, essa indagação que a gente trouxe na pesquisa realmente do mestrado foi através disso. Talvez esse componente que a realidade virtual utiliza como um componente de distração pudesse favorecer um pouco a essa melhoria dos sintomas álgicos em pessoas com doença de Parkinson, né? Então acho que foi um fator que a gente realmente trouxe, né? Tentou atingir. E, digamos assim, a pesquisa do mestrado, ela foi um ensaio clínico, né? Foi um ensaio clínico randomizado, controlado, né? Simples, cego. A gente não pôde realmente fazer duplo, né? Nesse momento, nesse sentido. Primeiro pelo tempo, né? Que a gente tinha, depois pela complexidade dessas três variáveis, né, distintas que a gente tinha também, e uni-las em um único propósito foi muito desafiador, né? Unir a dor, que como você disse, é um sintoma muito complexo, é um sintoma muito amplo, a uma doença tão complexa quanto, e é um recurso que eu posso dizer que é um recurso recente ainda, né? Claro que já tem cerca de 50 anos, que já tem sido utilizado ou até mais, né? Mas de forma salutar, de forma da reabilitação, a gente tem muito pouca coisa escrita ainda, né? Muito pouca coisa no momento, digamos assim. Sim. Especificamente relacionado ao Parkinson ou relacionado à dor. Né? Então, unir essas três palavras-chave realmente foi bem desafiador, né? Mas foi muito legal, foi bem legal mesmo,
até porque eu contei, eu aproveito também a própria oportunidade para agradecer a equipe do mestrado que trabalhou comigo, né? Acredito que alguns deles também estão assistindo, né? Então, beijo, pessoal. Tem que cumprimentar o pessoal. Beijo. Com certeza, com certeza. Então, assim... E tinham também alunos em formação que também auxiliaram, né, na pesquisa, e para eles também foi bem enriquecedor. E aí, nesse sentido, a gente conseguiu trabalhar esse ensaio clínico, no qual a gente teve uma amostra de 29 sujeitos com doença de Parkinson. Eles foram aleatorizados em um grupo experimental que utilizou exercícios baseados no uso da realidade virtual e contando com 14 sujeitos, enquanto que no grupo controle foram pessoas que fizeram um protocolo de exercícios que não foram utilizados a realidade virtual, não foi utilizada a realidade virtual, no qual a gente contou com 15 sujeitos, né? E o protocolo, basicamente, foi um protocolo bem simples, bem rápido mesmo, no qual eram 12 encontros que a gente tinha com cada sujeito desse, um encontro inicial da avaliação, né, da pessoa, depois mais 10 encontros de tratamento, o protocolo de tratamento mesmo, e ao final desses 10, novamente a gente refazia essas avaliações para verificar se houve algum efeito, né, na dor ocasionado possivelmente pela realidade virtual. Então foram, assim, resultados simples, né, de início, mas que eu acredito que poderia abrir as portas para diversos outros estudos, né, que trouxessem essa mesma temática. E a gente utilizou 2 escalas, né, de avaliação da dor, lembrando também que nesse mesmo protocolo a gente aproveitou e testou também o equilíbrio e a marcha nesses sujeitos, né? Então a gente já acabou incluindo, fazer uma correlação, né? Queria fazer uma correlação. Claro. Coisa de pesquisa, não tem jeito, né, cara? Então, assim, a gente, foi uma coisa mais aprofundada, né, que a gente tentou um pouco trazer, mas que ficou de um segundo plano, né? Então, o foco principal foi realmente a dor. E a gente utilizou essas 2 escalas, que é uma escala bem utilizada por todos nós, que é a escala EVA, a escala de visual analógica, né? E essa escala, ela não foi utilizada na sua versão original, né, que é aquela linha, né, única, né? Então a gente simplesmente adaptou, até porque o público-alvo era um público mais peculiar, né? Então eram idosos, né, com doença de Parkinson. Então você já tem o componente, muitas vezes, cognitivo, que interfere na questão da compreensão dos comandos, né? Você também tem um componente do fator idade, que também pode limitar essa compreensão. Você tem a questão voltada a como essa pessoa ela pode também aceitar um recurso que por vezes pode ser novo para ele, né? Mas que ao mesmo tempo passa a ser, acho que, bem encorajador, né? Bem enriquecedor em todos os âmbitos, em todos os sentidos, né? Então, a gente utilizou a EVA, a escala EVA, uma versão aquela de números, né? Isso, adaptada. E também a gente utilizou a escala de avaliação de dor de McGill, né, que é aquela escala mais que leva o componente afetivo, leva o componente de diversas palavras, né, que de certa modo a gente pode utilizar para a caracterização da dor. A pessoa, né? Qualifica a dor, né? Qualifica a dor, é isso mesmo, é um aspecto mais qualitativo mesmo, né? Então foi bem interessante nesse sentido. E é claro que a gente utilizou também outras escalas para avaliação, assim como eu tinha dito, o MoCA, né, para avaliação cognitiva, a parte voltada ao aspecto de depressão, né? A escala de equilíbrio de Berg, que a gente utilizou também para avaliação do equilíbrio, e também um teste de caminhada de 10 metros, né? Que a gente verificou essa questão da velocidade da marcha nesses sujeitos, né? Então aproveitou esse mesmo protocolo para fazer esses diversos testes, e esses testes eles foram assim apresentados em alguns trabalhos, né? Tanto aqui no Brasil como também alguns fora do país. E, assim, eu acho que dá para a gente, digamos, dar sequência, né, a esse trabalho, mesmo que não fosse um trabalho ainda, claro, em conclusão, mas que tem campo e que tem espaço ainda para crescer. Para se desdobrar, mais, né? Para se desdobrar, ainda mais, é verdade. Né? E no protocolo de game?
Vamos lá. Que jogo você usou, assim? Né? Porque, assim, o que você fez no videogame e o que você fez no trabalho de fisioterapia convencional, no grupo que fez fisioterapia? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente utilizou o Nintendo Wii, né? Tá. Então, à época, a utilização desse recurso, ele estava sendo competido um pouco com, se eu não me engano, era com o Xbox, me parece. O meu predileto. Né, o teu predileto. O meu predileto. E eu acabei, na verdade, levando... Eu sou esse, né? Esse daí, o Wii Fit Plus, é esse mesmo. Você pensa que eu não li o seu trabalho? Que maravilha, viu? Que maravilha. Bateu um saudosismo aqui agora que não foi brincadeira, viu? Imagina. Então, assim, a gente utilizou o Nintendo Wii, né? E a gente utilizou a plataforma, né, a Balance Board, para a realização dos testes dinâmicos, né? Os testes de marcha também, os testes de equilíbrio, testes de alongamento. Então, existiram alguns jogos. O protocolo se dividiu, né, como foram 10 sessões, né, para cada, a gente dividiu os 5 primeiros para um grupo, né, de jogos do Nintendo Wii, e as 5 últimas datas dessa avaliação, dessa intervenção para outros grupos de jogos. Então, por que você fez essa divisão? Digamos assim, que a gente queria incluir uma quantidade maior de jogos, mas que não ficasse tão cansativo para os sujeitos. Mas, além disso, eu me baseei, a gente se baseou em outro estudo, em outro protocolo de intervenção que a gente tinha observado, né, que utilizou jogos, né, semelhantes, que trabalhavam muito a parte da dinâmica corporal, né, como um todo. Então, um trabalho mais de dissociação de cintura escapular, por exemplo, a parte de alongamento, né, e equilíbrio, associado ao equilíbrio, um trabalho mais dinâmico de marcha, né. Então, sim, por exemplo, quando a gente pega o Free Step, por exemplo, que é um jogo que utiliza o Balance Board, né, mas que ao mesmo tempo ele utiliza a dinâmica da marcha para frente e para trás, a gente está trabalhando esse componente. Ao mesmo tempo que a gente vai estar trabalhando também a parte cardiovascular, né? De uma forma indireta, a gente vai estar trabalhando isso. Né? O hula hoop... Então, como você começou? Você colocou que tipos de jogos no início? Eles estimulavam que movimentação, né? Que tipo de movimento? E depois, nos 5 últimos? Certo. É uma característica pra gente. Tá legal. Os 5 primeiros, a gente pensou em jogos, né, que trabalhassem um pouco a mais dinâmica de mobilidade, de movimento nesses sujeitos. Por causa daquela questão da rigidez, está associada à dor, fazendo isso mesmo. Né? Da hipocenesia também, né, da bradicinesia como um todo. Isso. Então, por exemplo, o Free Step, ele trabalha muito com essa questão da marcha, né, para frente e para trás. Então, é um trabalho dinâmico, é um trabalho que trabalha, claro, a marcha, mas também trabalha o componente do equilíbrio nesses sujeitos. Sim. Mas é um trabalho de mobilidade. Né? A gente utilizou o Rola Hoop também, que a Adriana é ótima nesse. Isso daí, né? A Adriana é a melhor de todas. Né? Então foi um jogo também bem legal, da questão do... Que é o bambolê, né? Bambolê, né? É isso mesmo. Isso. Então trabalho de dissociação de cinturas, né? Nesse sentido. Grande, muito grande. E ainda tem que levantar o braço, né? Pra isso mesmo. Alcance, né? Alcance, né? Tem um movimento de alcance, tem um movimento de dissociação. E como a gente detectou, né, que a dor ela pode estar muito associada à rigidez e à bradicinesia, esses movimentos olha ela aí rindo. Entrou. ela rindo. Tá aqui. Ela é expert. Ela é expert, né? No bambolê, o então, melhor. A gente acreditou, claro, que além de ter utilizado também um estudo como base, né, a gente utilizou também esse recurso baseando nesse princípio de que as dores no Parkinson também estavam associadas a esses 2 principais sintomas, né, da bradicinesia e da rigidez, né? Então o Free Step, o Hula Hoop e o Boxing foram 3 dos jogos, né? Porque também muita dissociação. Muita dissociação de cintura, né? Escapular, no caso do boxer, né? E cintura pélvica, do caso do Hula Hoop, né? Então são jogos que realmente trabalhavam aqueles pontos chaves, né, dos sujeitos com Parkinson, né, que realmente ficam muito restritos. Exatamente. Essa parte de associação, né. E quando a gente, por exemplo, avaliava esses sujeitos utilizando uma escala específica, né, da doença de Parkinson, que seria, por exemplo, o PDRS, a gente verificava que existia um componente de rigidez, existia um componente também
da bradicinesia presentes, né, nesses sujeitos. Então, acho que mais um motivo. E a discinesia? Uma coisa que eu queria saber, assim, a discinesia não tinha uma relação também com a dor? Esses pacientes que tinham, por conta, às vezes, até da medicação, e nem tanto também. Só pelo período off. Mas, também. Né? Também tinha. Porque a própria medicação pode gerar, né? Pode gerar. Essa discinesia pode gerar o quadro de dor. Você tem um quadro, né, que é justamente chamado catesia. Né? A catesia, ela está justamente associada a, digamos, a não interferência tão intensa mais do sintoma, da medicação nos sintomas da doença de Parkinson. Né? Então, esses movimentos, eles ficam realmente, acho que cada vez mais irregulares, digamos assim. Né? É claro que, além disso, outras sintomatologias, como especificamente a dor nesses sujeitos, podem estar diretamente relacionadas também a essas discinesias, né? Mas você teve paciente com discinesia ou mais pacientes com rigidez? Não, mais com rigidez. A gente teve mais com rigidez e mais com tremores. Mas você selecionou ou isso foi... Não. Isso foi um critério de exclusão, por exemplo, ter discinesia? Não, a presença de discinesia não foi um critério, né? A gente não utilizou, não chegou a utilizar. Era muito, digamos que a gente precisava correr um pouquinho pela questão do tempo, né? Para perceber realmente como é que é, né? Isso então, assim, mesmo. E nas outros 5 jogos? Sim, os outros 5 jogos, a gente acabou utilizando que foi das 6ª a 10ª sessões, né? O Half Moon, né, que também trabalha muito a parte de equilíbrio, né, com esses sujeitos, um equilíbrio um pouco mais estático, né, nesse sentido. Sim. A gente trabalhou também com o Pinguim Slide, né, que é aquele joguinho que tem o pinguinzinho fica no iceberg e precisa pegar os peixes e tal. Lateral, tudo isso, né. O Togo Twist e o Table Tilt, né, que foram outros 2 jogos que trabalham muito a parte de dinâmica em todos os planos, né. Isso. Tanto para frente como para trás, como para um lado para o outro. A parte realmente cognitiva. Muito. Porque tem que planejar, né? Onde é que essa bolinha vai cair para encaçapar exatamente no lugar certinho. Isso mesmo. E é justamente essa questão da parte cognitiva, afetada por vezes em pessoas com doença de Parkinson, que indiretamente acabava sendo treinada, né? Através de um recurso como esse. Né? Então foram realmente, digamos, momentos muito interessantes. Né? Eles gostavam bastante, né, de cada sessão dessa. Muitos saíam, né, transpirando de suor. Né? Mas você atendia um por vez? Era um por vez, né, que a gente fazia. E era você mesmo que atendia? Não. Eu fazia só a parte das avaliações, né? Então toda a parte de avaliação eu fazia, né? E a gente tinha treinado os colegas também para a realização dos protocolos de intervenção. Né? Então eles acompanhavam todos esses sujeitos na realização desse protocolo, né, como um todo. Tanto para o grupo experimental, como também para o grupo controle, né? E você estava cego, você não sabia quem estava... Não sabia. Você estava cego. Eu atendi, né? Eu fiz com o Daniel Domingues, você sabe que minha pessoa também foi doutorado. Conheço. Foi na área. E eu atendia os pacientes do game e ele atendia os pacientes da fisioterapia e da bicicleta, que ele ficava acompanhando junto no mesmo ambiente, né? Porque era um ginásio. E eu tinha uma sala só para mim. E eu ficava... Às vezes eu treinava com 2 pacientes, porque o Xbox me permitia isso. Eu tava com 2 pacientes ao mesmo tempo, entendeu? E essa questão da socialização, eu via que tinha um aspecto também importante para ajudar, né? No contexto bastante. Até a dimensionar o sintoma. É isso mesmo. Mas vamos lá, tanto que, assim, tem trabalhos, inclusive, que mostram que fazendo de uma forma individual, você tem resultados distintos de você fazer da forma coletiva, né? E isso se tratando de realidade virtual, né, também. Então, a diferença, como você comentou muito bem, a parte da socialização e da parte de identificação de como é que ele está, o que é que eu posso fazer melhor, né? Então esse desafio entre eles, por vezes, realmente acontecia, né, também. Então, era bem legal, bem interessante também, né? Isso mobiliza, né? Mobiliza a própria família, né? Poxa, meu pai ou meu avô tá diferente, tô sentindo diferente. As pessoas relatavam isso durante a pesquisa? Porque isso a gente não consegue...
A gente acaba não anotando isso, a gente acaba não tendo essa linha de pesquisa mais qualitativa nessa área. Isso me agrada muito também. Demais. Me agrada demais, porque é a realidade da pessoa, né? É a vida da pessoa. É a vida da pessoa. Você está interferindo, você está mudando uma vida, né? Sem dúvida. Você está levando, agregando um valor imenso à vida daquela pessoa. E isso, é movimento, mim, assim, né? Brilha meus olhos, exatamente. Verdade. É verdade. É movimento. Movimento é tudo pra gente, né? Uma coisa que a gente eu sempre costumo, assim, comentar com colegas, que trabalham, por exemplo, na UTI, né, onde eu estou agora, experimentem ficar um dia em cima da cama. Né? Você que pode realizar coisas e tal, movimentos e tudo, experimente ficar um dia em cima de uma cama. Quando você acordar, depois dessas 24 horas, você levantar, você vai sentir bastante. E aí imagina aqueles que não podem se levantar, né? Então, essa parte da mobilidade, do movimento e essa interação que a realidade virtual, a game terapia proporciona, são coisas realmente fantásticas, né? E agora você vai me fazer chorar, é porque eu tenho que me concentrar. Não, eu vou chorar. Fica emotiva. Pois é. E o pessoal o grupo de fisioterapia fazia algo semelhante, movimentos semelhantes a esses do jogo, né? Isso. Trabalhava alcance também. Também foi dividido mesmo. Nos 5 primeiros encontros. Também foi dividido. Mais um tipo de trabalho. Isso. A gente resolveu manter, digamos, o mesmo protocolo, né, para o grupo experimental e para o grupo controle, porém, claro, um com inserção da realidade virtual e outro sem essa inserção, né? Então, os movimentos eram os mesmos, basicamente os mesmos. O que mudava realmente é essa interação com um recurso de realidade virtual, o videogame. Que é o que a gente quer saber, né? Se ele muda alguma coisa. E aí a pergunta que ninguém, assim, tá pensando em fazer agora. Ninguém tá pensando nisso. E o que aconteceu? Vamos lá. O videogame mudou alguma coisa? Vamos para os resultados finais, né? Como a gente fez essa avaliação utilizando essas duas escalas, né? Então, tanto a EVA como a McGill, a gente conseguiu encontrar uma redução da intensidade da dor maior no grupo experimental do que no grupo controle, isso se baseando apenas na utilização da escala EVA. Entendi. Quando nós fomos verificar, né, esses resultados utilizando a escala de dor de McGill, a gente já encontrou um resultado contrário. O grupo controle já foi, digamos, já conseguiu realmente reduzir essa sintomatologia da dor, né? Isso com dados estatisticamente, né, significativos. E por mais que não houvesse, na verdade, diferença entre os dois grupos, digamos assim, a gente percebeu que em termos numéricos, em termos qualitativos também, esse sintoma da dor, ele teve uma redução, né, na sua intensidade, no pré comparado ao pós-tratamento, né, ao pós-protocolo. É claro que aí a gente pode pesar muita coisa, a gente pode realmente citar muita coisa. Primeiro, uma amostra pequena, né, uma amostra que foi bem reduzida, uma amostra de 29 sujeitos com doença de Parkinson, por vezes características muito heterogêneas, inclusive entre eles, né, por mais que a gente quisesse amarrá-los o máximo possível, sempre existiam as suas particularidades, né. Uma outra questão, um protocolo de intervenção muito curto, né, e isso também dá margem para que 10 sessões, né? 10 sessões, né, uma única avaliação, né, um pré, uma única avaliação pós, né. Então isso inclusive é bom e dá margem para que quem estiver assistindo agora se interesse por pesquisar, se interesse por levar esses estudos adiante, né, acho que vale muito a pena. E aí nesse sentido a gente consegue verificar que a gente pode ter no uso da realidade virtual um recurso bem interessante, bem motivador, que foca muito no aspecto cognitivo, atencional, né? E que, consequentemente, a gente pode também ter
respostas positivas em sintomas motores e não motores da doença de Parkinson, né? O Parkinson tendo essa complexidade muito grande na sua própria evolução, né, na doença. Por exemplo, eu posso ter Parkinson agora, mas não sei, né, porque eu só vou saber se realmente for comprovada a presença da bradicinesia, principalmente associada a pelo menos um de outros 3 sintomas motores, né? Então, além disso, a própria resposta positiva à medicação dopaminética, né? Exatamente. É isso mesmo, exatamente. Né? Então, nesse sentido, eu posso estar sentindo alguma coisa, né, por agora, uma dor, uma alteração do sono, uma alteração autonômica, quadros realmente psiquiátricos, mentais e tudo, que a gente não está associando tanto, claro, a doença de Parkinson no primeiro momento, mas a gente só vai associar em momentos posteriores, né, quando o diagnóstico realmente for fechado. E aí onde entra digamos, um dos principais problemas que, de certo modo, a gente tem, né, é não conseguir detectar de imediato, ou, na verdade, de forma precoce. Essa fase pré, né? Essa fase pré, né, que é a fase pré-clínica e a fase prodrômica, que são as duas fases, talvez, tão importantes quanto a fase clínica, né, da doença. E quanto mais a gente puder trazer recursos que estimulem o movimento, que estimulem a mobilidade, claro que com muita segurança e com muitos critérios na sua utilização, a gente com certeza consegue ter um forte aliado, né, nesse processo de boa qualidade de vida a esses sujeitos, né, que é uma coisa que a gente sempre precisa preconizar quando a gente trabalha com pessoas, né, com esse quadro. E de uma certa maneira, Matheus, eu também acho que uma qualidade de vida para nós profissionais, né? Sem Porque dúvida. Às vezes a gente repete uma sequência de exercícios, uma sequência de um protocolo, e você poder variar com outros recursos que podem fazer um efeito semelhante, que podem fazer uma mesma dinâmica, isso também ajuda a motivar o profissional. Verdade. Vendo o resultado do paciente, vendo o paciente interagir, sem engajar, né? Isso também traz qualidade de vida profissional, porque assim, eu sei que nós fisioterapeutas nos interessamos muito assim em melhorar a qualidade de vida do nosso paciente, né? A gente está sempre olhando para isso, muito mais preocupado em acolher, em dar essa assistência ao paciente, sem dúvida nenhuma. Até mesmo mais isso do que né, no retorno financeiro. Isso é verdade. Isso é verdade. Né? Muitas vezes, claro. Mas pensar também na nossa qualidade profissional, né? Você tem um recurso que também te diverte, você dá risada, te distrai, mas ao mesmo tempo não te desfoca. Te distrai, mas distrai o paciente também, mas deixa ele focado no que é para ele fazer. Para ele tentar fazer o melhor dele. Você pode tirar o melhor da pessoa com aquele recurso, né? Com certeza. Que às vezes com a fisioterapia convencional você não consegue. Mesmo fazendo uma terapia de espelho, fazendo alguma coisa que possa fazer ele perceber o gesto. Às vezes ele vendo o avatar em terceira pessoa, isso pode, né? Dá para ele uma tem um feedback, resposta, né? Como eu estou me saindo, sem como dúvida. É que eu estou me desenvolvendo. Isso é verdade. Ele faz a sua autoavaliação e sua autogestão. Autogestão do movimento e autogestão da dor também, né? Sem dúvida. Autogestão da dor, ele aprende, né? Esse é um dos grandes benefícios, né, realmente, da realidade virtual, né, que a gente tem hoje em dia, né? Então, a utilização desse recurso dinâmico, né? Esse recurso que utiliza muito cores, muitos sons, né? Fatores realmente muito importantes, claro, para o sistema sensorial, né, como um todo, mas ao mesmo tempo você entra com um componente cognitivo muito forte, né, com esse componente de interação, de imersão, né, de envolvimento, né, do sujeito naquela conduta, né, terapêutica, que de certo modo a gente queira aplicar com eles, né. Tem sido um desafio realmente cada vez maior, né, o uso desses recursos tecnológicos nesse processo de melhora e de ganho, né, de qualidade de vida desses sujeitos, né. Então cada vez mais a gente tem utilizado isso, né. É uma preocupação, é uma constante preocupação. Diante desses resultados, aí vem a próxima pergunta. Diante desses resultados, assim, qual foi, depois disso, o que desdobrou assim, na sua vida, para você, dentro da pesquisa? O que isso te trouxe? Né? Qual foi, depois dessa pesquisa, o que é que aconteceu? Vamos lá. Então, finalizei né, essa pesquisa em 2014, né? A gente publicou um artigo na revista da Baiana, né? Inclusive foi no final de 2017, né, se eu não me engano. E ainda assim,
eu continuei me interessando pela evolução do Parkinson, né, em si. Uma coisa que eu achei bem legal, estudar um pouquinho mais o Parkinson. E aí eu fui começar o doutorado, né? Comecei o doutorado lá na USP, lá em São Paulo, em Ciências da Reabilitação, né, com a professora Maria Elisa Piemonte, a quem eu tenho um grande apreço, uma admiração enorme, e eu sou suspeito para falar dela, realmente, acho que não tem como, né? E ela já vem estudando o Parkinson há muito tempo, é uma das grandes referências em doença de Parkinson que a gente tem no Brasil. E eu levei um projeto para ela, né, também relacionado ao uso de realidade virtual, e aí ela conversou comigo e a gente entrou no consenso da gente trabalhar algo que já estava, digamos, sendo iniciado lá na USP, né? Que foi o quê? Não com o uso da realidade virtual, mas com o uso de outros 2 recursos tecnológicos para a gente tentar associar 2 fatores que são bastante prejudicados na evolução da doença de Parkinson, que um é a automaticidade da marcha, né? Então a marcha diante do como um componente automático, né? E o outro é o déficit na aprendizagem ou memória implícita, que, digamos, é um dos diversos meios de memória que a gente tem, né? Então a memória implícita, ela está muito associada com aquela memória que você tenta acessar sem a necessidade de alguma pista, de alguma coisa que faça com que você se memorize. Ou seja, você torna aquela atividade automática, né, automatizada. Então, o ato de dirigir, por exemplo, é algo automático nosso, né? O ato de caminhar é um ato automático nosso, né? Em pessoas com doença de Parkinson, isso é prejudicado. Então, né, a gente utilizou nessa pesquisa do doutorado agora, né, está utilizando, né, ainda mais associando com alguma outra tarefa, né? Com certeza, a chamada dupla tarefa, né, que aí fica realmente desafiador para todo mundo, né? Não, mas principalmente para a doença de Parkinson, né? A gente tem realmente um fator, acho que bem... Então, a gente, para avaliação da marcha, a gente utilizou o teste padrão ouro para verificação da velocidade da marcha, que é o teste de caminhada também, né, de 10 metros. Mas, além disso, a gente utilizou mais um outro teste, que é o teste de 30 segundos, que é um teste não tão conhecido, né, como o teste de 10 metros, e a gente, inclusive, está tentando trabalhar numa possibilidade de validação desse teste para a verificação da dupla tarefa em pessoas com Parkinson, né? E a gente utilizou também um recurso da própria UFBA, né, da turma do NITRE, né, que eu deixo os créditos também aqui a esse grupo maravilhoso. CVMob? Que é CVMob. Claro! Claro, ele! E aí a gente tá eu vou até colocar o nome aqui, ó, CVMob. Maravilha! CVMob, pessoal, né? CVMob. E merece. Beijo. Eita! Quase escrevi errado. Professor Norberto Pena também. Professor Norberto Pena. Que agora se afastou da UFBA, grande pesquisador disso aí. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Professor Garcia, né? Então a turma toda realmente da JP, né? O pessoal que tem um apreço realmente muito grande, né? Então, pessoal maravilhoso. Aninha, Ana Paula Quixadá, Gabriel Venas que está lá com a gente lá no... Beijo, pessoal! Manda ver, manda ver. Né? Senão... Então a gente utilizou... Não se chateio. O CVMob, porque ele também, a gente está trabalhando com essas 16 variáveis que o CVMob nos traz, e não apenas com a questão da velocidade da marcha, que o teste de caminhada em 10 metros ele traz, né? Então a gente traz variáveis como a simetria, com possibilidade de tempo de duplo apoio, tempo de apoio unipodal, velocidade, claro, né? Distância, comprimento de passo, comprimento de passada. Tem diversas variáveis que a gente ainda está estudando para a gente verificar esse poder de detecção na questão da automaticidade da marcha, né, nessas pessoas. E para avaliação da parte da memória... Agora eu vou te dizer uma coisa, Matheus, só sem querer te interromper, mas que isso? Tem também a possibilidade de você avaliar essas variáveis com o próprio Xbox, no caso o Kinect, se o Kinect é associado a uma...
é um software, né? Certo. Mas eu vi alguma coisa a respeito se você não mesmo. quisesse largar o videogame da sua veia, né? Não quero não. Seria. Confesso que não quero não. Seria uma opção, né? Seria Usar ele como opção. avaliação, o próprio videogame como avaliação, né? É verdade. É uma coisa que eu também tenho muito interesse de pesquisar. Maravilha. E aprofundar maravilha. mais. Tá certo. Mas continue. Vamos lá. Daqui a pouco, temos 6 minutos, viu? Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Eu falei a você que passa rápido? Eu falei a você? Demais, gente, demais. Eu lhe disse. Ai, que pena, né? Sinceramente, é uma pena. Mas não tem problema, a gente faz parte 2. A gente faz parte 2, a gente pode fazer isso aí, ó. Maravilha. Então, assim, a gente utilizou esses recursos para avaliação da automaticidade e a gente utilizou um recurso da própria USP, que é um jogo de computador chamado Jogo do Goleiro. Né? Depois eu vou até ver se dá para repassar para vocês até o link o site, né? Onde você pode encontrar. E esse jogo ele trabalha com a questão da probabilidade, as análises probabilísticas e aleatórias, né? Digamos que a gente pode trabalhar em cima do conceito da memória. Então, basicamente, a gente precisa adivinhar para qual lado o goleiro precisa defender. Eu, como jogador, controlo os movimentos do goleiro. Então, qual está sendo a sequência do cobrador, né? Direita, esquerda, centro, direita, esquerda, centro, direita, esquerda, centro. Opa, aquele dali já vai estar sendo memorizado por mim. Então, vou estar trabalhando um dos aspectos da memória que a gente tem, né? E a gente, estudando cada vez mais isso, a gente percebe, existem algumas literaturas realmente que trazem que a automaticidade da marcha, o déficit da automaticidade da marcha, ela pode estar relacionada também com o prejuízo na aprendizagem implícita. Então a gente quer ver se essas duas variáveis... Sim, tem a ver com automatização. Tem a ver com automação, né? Então se o início do prejuízo de uma, ela pode também levar ao déficit, né, na outra. Né? Uma coisa então, preditora, né? Você quer avaliar... Uma coisa preditora, é isso mesmo. A gente está vendo justamente a utilização desses dois recursos, né? São recursos novos, né? Para a utilização em pessoas com doença de Parkinson, né? E a gente quer ver se traz cada vez mais informações importantes no contexto da doença de Parkinson como um todo, né? Tô super curiosa para ver o resultado desse doutorado, viu? A gente... Menino! A gente já chega... A gente publicou um artigo agora em março, que foi na Frontiers, que trouxe justamente os primeiros resultados de dados coletados em 2017 sobre o poder de predição desse jogo do goleiro na questão do déficit de automaticidade da marcha em pessoas com doença de Parkinson. Que legal! Isso comparando com a escala que a gente já utiliza, que é o MoCA. Né? Então o MoCA ele compartilha com a gente. Vou compartilha sim. Compartilha com a gente o link pra gente também compartilhar com o pessoal no Telegram. Tá legal. Né? Vai ser um prazer. Eu não sei. Você faz parte do nosso Telegram? Eu acredito que não. Eu tô muito então novo você tem que fazer, coisas, tem que fazer. Pois eu te ensino. Tá certo. Você vai entrar, acessar o nosso link na bio. Certo. Na bio do Instagram, onde tem lá o Game Terapia Brasil, tem nossa foto, tem um descritor, ali é a biografia. Certo. Ali tem um linkzinho azul. Você vai clicar ali, e vai colocar, vai cadastrar o seu e-mail pra gente mandar mensagem pra você, assim, artigos, publicações, conteúdo mesmo. As coisas que a gente está publicando. E vai se cadastrar no Telegram. O Telegram, para você também receber em primeira mão tudo. Assim, quando a gente for lançar, tá vindo aí talvez um e-book. Nossa Senhora, gente. Tem um workshop de game terapia imersiva que tá lá, Matheus, gratuito. Ótimo. Então, para as pessoas, são 3 módulos com prática e com tudo. Então, quem quer aprender, às vezes quer utilizar isso, pode ser algo bem interessante para usar. Maravilha, né? Maravilha. Conte comigo, vou entrar. Você está super convidado a fazer parte do nosso... Coisa boa. Estamos com 2 minutos, viu? Estamos com os dois minutinhos. Eu quero te perguntar... Tem muito assunto. Mas eu quero te perguntar assim, você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal da Game Terapia Brasil, para os nossos espectadores, para pesquisadores na área de game terapia? O que você quer deixar de mensagem aí para os interessados nessa área? Maravilha. Relacionando aí com o tema. Em primeiro lugar, se tratando de um recurso novo, a gente ainda precisa estudar muito
a game terapia, né? A realidade virtual associada à parte terapêutica, né? E por mais que a gente realmente encontre muita literatura, né, PubMed, né, dentre outros sites de busca, é necessário que a gente saiba triar muito bem os estudos que a gente está pesquisando, né? Então, acho que vale a pena a gente continuar sempre estudando com um protocolo metodológico muito bem desenhado, né, muito bem delineado, bem delimitado, para que os erros e os vieses sejam o mínimo possível, ocorra de forma o mínimo possível. E, nesse sentido, eu acho que esses recursos, por serem novos, precisam realmente começarem bem através dessa parte metodológica, né, como um todo. Então, continue estudando, continue pesquisando muito sobre isso, leiam muito, né, a literatura, o que é que realmente elas trazem, né, e só assim Adriana a gente, de certo modo, vai estar... estar... Excelente, parabéns Meu pelo Deus, trabalho, Matheus. muito obrigado, É professora. verdade. Obrigado Parabéns mesmo, parabéns. Que coisa boa. Tem 28 segundos, 26 segundos. Eu quero dizer também, Matheus, a gente agradece demais a sua presença aqui. Obrigado. Foi muito legal, mesmo. tenho certeza que as pessoas aprenderam muito. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Maravilha. Então você vai poder acessar o nosso IGTV, vai estar lá prontinha. Certo. Viu? Para você até compartilhar, a gente manda o link para você legal. também, tá? Que bom. Um beijão e até breve. Obrigada, Matheus.